Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus por um novo dia, a gente poder parar e meditar na palavra do Senhor. E a nossa meditação hoje, aqui na cidade de Manicoré, no Amazonas, dia 22 de abril de 2025, está no livro de Esther, capítulo 9, e o versículo de trabalho é o versículo 4. E nele está escrito: porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu ia sendo engrandecido. Você lembra de Mardoqueu, né? A história que nós estamos vindo já há 8 capítulos, hoje é o 9º capítulo, e Mardoqueu era aquele judeu que, por ter se recusado, ele se recusava a se inclinar e a se prostrar ao senhor Amã, né, que era o segundo homem no reinado de Assuero, ali no reino de Assuero. Ele despertou por meio do falatório dos seus amigos, né, despertou ali em Amã a revolta, né, vamos dizer assim, o dissabor. E isso se estendeu de Mardoqueu para o povo judeu, a ponto de não só Mardoqueu, com todo o povo judeu está sobre já o decreto do rei Assuero para poder ser dizimado. E durante todo o transcorrer da história, nós chegamos no momento em que Amã foi desmascarado pela rainha Esther e Mardoqueu assumiu a posição de Amã, foi colocado o anel no seu dedo, a autoridade que foi dada a Amã agora, aquele homem que era um homem simples, um homem que ficava ali sempre na porta dos palácios reais, do real, um homem que passava de forma anônima, um homem que já havia prestado um grande serviço ao rei, quando descobriu uma trama para matar o rei e levou ao conhecimento do próprio rei, mas que não havia sido, vamos dizer assim, materialmente sido gratificado. E logo depois, durante todo o processo, que o rei, em um outro momento, em que o rei resolve conhecer, vamos dizer assim, o valor de Mardoqueu, e faz com que Amã seja humilhado, né, no seu íntimo, inclusive sucedendo a morte de Amã. Mardoqueu, nesse momento, está com a autoridade que era de Amã. Mardoqueu está governando a própria casa de Amã. E Mardoqueu é responsável, ali, como Esther estabeleceu, Mardoqueu e Esther, pela morte não só de Amã, quanto dos filhos de Amã. Mas eles tinham um problema na mão, que era o problema da morte, dos judeus que ainda estava em vigor. Mas esse problema também já havia sido tratado por Mardoqueu, porque segundo nosso devocional de ontem, o capítulo 8, versículo 8, nós trouxemos que no decreto que Mardoqueu, agora com a autoridade real que ele tinha, que ele escreveu e selou com o sinete do rei, com o anel do rei, ele deu a possibilidade para que os judeus pudessem, vamos dizer assim, se levantar contra aqueles que intentariam contra suas vidas, ou seja, criar defesa. O que claramente nós temos é um universo, é um ambiente de guerra declarada em ambos os lados, tendo em vista a duas posições em momento distinto dos decretos reais. O rei, ele se manteve fiel aos seus decretos, mas deu essa possibilidade. E no devocional de ontem, nós vimos que quando aquele povo se viu em alegria, né, o que achou-se interessante lá no versículo 16, quando disse: para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra, foi que, a partir do momento em que o povo judeu ele passou a ter o direito de se defender, houve um movimento contrário ou favorável aos judeus, porque vários dos povos ali da terra que estavam ali, estavam no meio dos judeus, eles, por temor dos judeus, eles acabaram, vamos dizer assim, se aliando aos próprios judeus, porque eles acabaram temendo, ou seja, se eles não se aliaram aos judeus, eles pelo menos não se levantaram contra os judeus, mas havia aqueles que ainda, em respeito ao decreto do rei, se levantariam contra os judeus. E o que nós vemos aqui é que os judeus de caças, eles passaram a ser caçadores. E eles, vamos dizer assim, eles começaram a matar os seus oponentes, conforme lhe havia sido dado no decreto. Começaram ali na cidade de Suzã e foi espalhando praticamente por todo o reino. Por todo o reino. E é interessante, né, irmãos? Porque nós tínhamos um cenário caótico, um cenário de tristeza, melancolia, e Deus foi agindo, e aqueles que se opuseram aos judeus acabaram caindo na espada dos judeus. E a gente vê isso de uma forma muito clara quando você vai lá no versículo 5, assim: feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada, com matança e com destruição, e fizeram dos seus inimigos o que quiseram. Ou seja, os judeus sobrepujaram seus inimigos, seus oponentes. Os judeus agora estavam com tranquilidade. E isso foi se espalhando por todo o reino. E o mais interessante de tudo isso, é que eles passaram a celebrar entre o dia 14 e o dia 15 festas para poder se lembrar. E instituíram uma festa chamada Festa do Purim, que derivava sobre o dia de Pur, que seria o dia da expiação dos judeus, seria da morte dos judeus. E o Purim, que significaria, ou seja, uma derivação desse Pur, ele passaria a ser, vamos dizer assim, um contrário. Em vez de ser da opressão, da mutilação dos judeus, foi a festa da vitória, a festa de celebração. E Mardoqueu, ele estabeleceu, então, decretos
para que o povo se lembrasse isso por todo sempre e celebrasse isso por todo sempre na cultura judia. Quando você vai lá no versículo 19, ele diz assim: os judeus, porém, das aldeias que habitavam nas vilas fizeram no dia 14 do mês de Adar, dia de alegria dos banquetes, dia de folguedo, de mandar os presentes aos outros. Só que também havia do dia 15, porque lá em Suzã, no dia 13 e no dia 14, e alguns foram só no dia 13, então celebraram no dia 14 e outros celebraram no dia 15. Então por isso eles utilizaram os 2 dias, uma celebração de festa. No versículo 21 diz: ordenando-os que guardassem o dia 14 de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos. Celebração. Os inimigos caíram. Aquilo que era tristeza, agora era alegria. Aquilo que seria luto, dia de luto, agora virou dia de festa. Banquetes de alegria era necessário se celebrar. E essa celebração é importante ser passada de geração em geração. E deixa pra gente uma lição muito importante. É legado, meus irmãos. É legado. É importante você, nas suas vitórias, quando você ter tempo para celebrar o Senhor, você estipular memoriais dentro da sua casa, como família, às vezes, que são memoriais específicos da tua casa. Mas a própria igreja, ela tem esses memoriais hoje, no nosso caso, que é a ceia do Senhor e o próprio batismo. Você vê a igreja celebrando diversos outros momentos, principalmente momentos que era tratado aqui no próprio calendário cristão, no próprio calendário judeu, até com uma certa, vamos dizer assim, com um certo, vamos dizer assim, confiança, né? Mas assim, como povo, como igreja, assim como eles eram judeus aqui, e nós hoje somos igreja, a gente precisa observar, principalmente as celebrações que o Senhor verdadeiramente nos mandou, que a gente tivesse essas marcações temporais. É importante a gente ter esse reconhecimento de vitórias, de gratidão, principalmente na nossa vida prática, dentro da nossa casa, das nossas famílias, para que a gente possa transmitir isso às nossas gerações, aos nossos descendentes, né? Para que eles entendam e para que eles reconheçam que todo fruto, aquilo que nós chegamos, aquilo que construímos, as libertações, as conquistas, elas provêm do Senhor. E aí, é essa festa, e essa festa muito, ela ser estabelecida, e tanto Esther quanto Mardoqueu, eles, com a autoridade que eles tinham dentro do reino, eles se preocuparam em repassar isso tanto para o povo, para que ele fosse transmitido em gerações como um ensino e como uma forma de reconhecimento e gratidão a Deus ali nas suas vitórias. Tá certo? Então que você seja apto também a reconhecer a Deus e estar pronto para oferecer ao Senhor as suas celebrações, e que você marque a sua vida, a sua família, momentos que possam celebrar e ter razões para celebrar e reconhecer ao longo de toda a vida de vocês que o Senhor é que vos sustenta. Graça e paz. Que o Senhor possa guardar a tua casa e que possa o Senhor nos cuidar.